Então, vamos lá. Então, hoje, o nosso assunto é o passo a passo do processo do congelamento de óvulos. A primeira coisa que tem que vir à mente, que a gente tem que entender, é que a fertilidade da mulher, ela está diretamente relacionada com a idade. Então, isso porque nós mulheres nascemos com uma quantidade de óvulos e a gente vai perdendo ao longo da vida. Então, a gente nasce com uma reserva. Quando a gente tem a primeira menstruação, a gente começa a perder esses óvulos. Todo mês o nosso ovário recruta em torno de 1.000 a 2.000 folículos, que é a casinha do óvulo. Um vai crescer, tornar o folículo dominante, é ele que rompe e libera o óvulo. Mas todos os outros que o ovário recrutou naquele mês entram em atresia, ou seja, a gente perde, né? Então, em torno de 1.000 a 2.000 folículos por mês. Com isso, quando a gente chega aos 35 anos, a gente tem uma queda importante da taxa de fertilidade. A gente consegue detectar aqui nesse gráfico, né, que tem uma queda bem abrupta em torno dos 35 anos. A partir daqui, a gente continua perdendo quantidade e a gente também passa a perder qualidade desses óvulos. Então, quando a gente chega aos 40, a gente vai ter uma outra queda mais abrupta. Isso porque essa perda de qualidade do óvulo impacta na qualidade do embrião que se forma a partir desse óvulo. Então, aumenta o risco de formar embriões com alterações cromossômicas. Algumas que podem até ser compatíveis com a vida, como síndrome de Down, mas que não deixam de aumentar risco de aborto. E algumas que são incompatíveis com a vida, que às vezes não vai nos dar gestação ou inevitavelmente vai acabar evoluindo para um aborto. Então, é por isso que, à medida que a idade vai passando, as chances de engravidar elas vão diminuindo, seja espontaneamente e também através de tratamentos de reprodução. Então, por isso que é importante a gente refletir sobre planejamento reprodutivo, porque vai nos ajudar a entender, né, como nosso corpo funciona, vai nos permitir, né, conhecer a nossa própria reserva ovariana e a partir disso, né, traçar planos mais condizentes, mais seguros, né, ou às vezes buscar estratégias que vão aumentar nossas chances de engravidar lá na frente. Então, quando a gente pensa em planejamento reprodutivo, às vezes, né, a gente fala, nossa, mas nem sei se eu quero ser mãe ainda, né? Essa dúvida faz parte desse planejamento. Então, às vezes, eu não sei e eu vou querer me precaver, né, e congelar o ovo para, se lá na frente isso passar a fazer sentido. Às vezes, eu vou traçar um planejamento, mas ele vai saindo do trilho, não acontece como a gente, né, espera. E, às vezes, vai ser outro, né? Então, eu quero ser mãe, depois eu desisto, ou não quero, e depois eu vou querer. O importante é refletir, né? Ter as informações nas nossas mãos, saber dos caminhos possíveis para a gente traçar, então, um caminho mais ideal, que eu julgo mais seguro para mim. Então, quando a gente pensa em planejamento reprodutivo, é importante a gente conhecer a nossa reserva ovariana. E como que a gente pode estimar essa reserva? Então, através, né, da dosagem do hormônio antimileriano, que é uma dosagem, né, no sangue, ou através de um ultrassom com contagem de folículo antral. Nos dois, a gente consegue perceber que, à medida que a idade vai passando, esse, né, tanto o antimileriano quanto a contagem de folículo antral vai caindo. Isso porque o antimileriano é um hormônio que é produzido lá dentro do folículo. Como eu falei para vocês, é a casinha do óvulo. Então, à medida que a idade vai passando, a quantidade de folículos vai caindo, essa produção de antimileriano também vai caindo, né? E no ultrassom a gente consegue fazer essa contagem de folículo. Então, né, à medida que vai tendo essa depressão ao longo da vida, né, a cada mês, a gente vai perdendo mais, a gente consegue perceber no ultrassom que essa contagem também vai caindo. Então, quando a gente joga o nosso antimileriano, a nossa contagem de folículo antral nesses gráficozinhos, a gente consegue perceber se eu tô na média para a minha idade, se a minha reserva está acima daquilo que eu esperava, ou se está abaixo, se eu preciso ligar o alerta, ou, né, ter uma conduta mais ativa no sentido de congelar ovos, ou pensar em antecipar planos de gestação. E aí, através desse planejamento reprodutivo, a gente vai entender o melhor caminho mais ideal.
Um ponto importante é que quando a gente avalia essa reserva, né, através do antimileriano e da contagem de folículo, a gente está estimando apenas do ponto de vista quantitativo. A qualidade dos óvulos, que a gente também vai perdendo, não existe nenhum exame que a gente consiga mensurar. Então, o principal parâmetro que vai nos dizer sobre qualidade de óvulos é o fator idade. Aqui a gente tem duas imagens de dois ovários. Então, o ovarinho de cima, a gente consegue aqui ver alguns folículos. Essas bolotinhas pretinhas são folículos, que é a casinha do óvulo. Nesse ovário aqui de baixo, a gente tem vários folículos, ou seja, um ovário recheado, com uma boa reserva ovariana. Então, quando a gente fala em fertilidade e logo vem à mente reserva ovariana, é porque a reserva é o que, uma vez que a gente perdeu, a gente não consegue recuperar. Então, ela que vai ditar sobre planejamento reprodutivo, ou seja, adiar os planos de uma gestação. A gente vai ter que focar principalmente em conhecer essa reserva, né? E por isso que a gente fala que ela é o relógio biológico, tá? Mas quando a gente fala em fertilidade, vai muito além, né, de somente reserva ovariana, tá? Quando a gente, eu quero engravidar, eu preciso atentar os outros fatores que também devem estar funcionando direitinho para a gente engravidar. Então, as tubas, o útero, né, a produção de espermatozoides do parceiro, tá? Então, mas como aqui a gente está pensando em planejamento reprodutivo, a gente acaba focando em reserva ovariana. Bom, mas conhecer a minha reserva ovariana às vezes não é suficiente para a gente traçar um planejamento reprodutivo mais ideal. Porque, além de conhecer a minha reserva ovariana, eu preciso entender como funciona essa depressão, né, na mulher de uma forma geral, e que a idade dita para a gente, né, um ponto importante, que é a qualidade dos óvulos, tá? Então, além de conhecer a reserva, eu preciso pensar quantos anos eu tenho, né, para eu entender sobre qualidade dos óvulos. Eu preciso entender quantos filhos eu penso em ter, porque às vezes eu quero um primeiro, às vezes eu quero dois, três, e um primeiro, às vezes eu vou conseguir de uma forma espontânea. Mas e esse segundo e esse terceiro? Será que eu vou ter tempo hábil para tentar, né, de uma forma espontânea, com segurança? Ou vai precisar ter alguma medida, né, de precaução? Com quantos anos eu vou ter o meu primeiro filho quando eu penso ter o último? Né, e volta justamente nessa reflexão. Talvez eu vou ter o cuidado, precisar ter o cuidado, né, para ter esse filho, né, o terceiro ou quarto filho lá na frente. Então, eu sempre falo que o antimileriano, a avaliação da reserva ovariana, de uma forma isolada, não nos diz muita coisa. É preciso contextualizar e associar aos planos de vida, tá? Porque imaginem só, uma mulher com seus 35 anos, com antimileriano de 4, tá? Um antimileriano super legal. Mas que me diz, doutora, quero engravidar lá depois dos meus 40 anos. Por mais que ela tenha um antimileriano, uma reserva legal, eu preciso de atenção. Porque lá com os 40, acima de 40 anos, a qualidade dos óvulos já não vai estar tão legal, né? Isso vai diminuir as chances dela engravidar. E do outro lado também é verdadeiro. Se eu tenho uma mulher com seus 30 anos com antimileriano, né, de 0,7, né, abaixo da média para a idade, abaixo de 1, que é um valor de alerta, mas ela já quer tentar neste momento, que é apenas um filho, né, às vezes ela vai conseguir de uma forma espontânea, a gente não precisa ter nenhuma medida mais intervencionista. Então, quando a gente fala sobre fertilidade, às vezes nos assusta, porque vem à mente fertilização in vitro, tratamentos, né, intervenção. Mas é diferente eu falar de fertilidade e fertilização. Então, a fertilidade, ela fala sobre a capacidade natural que nós, seres humanos, temos de reproduzir, né? E aí inclui, como eu falei, reserva ovariana, tubas, útero, espermatozoides, né? Quando a gente fala em fertilização, é o encontro desse óvulo com esse espermatozoide, que pode acontecer de uma forma natural, ou às vezes, né, pode requerer, né, um mecanismo artificial. E por isso que às vezes a gente acaba associando, né, esse termo aos procedimentos de reprodução assistida. Mas quando a gente pensa em planejamento de vida fértil, a gente vai ajudar a entender sobre a fertilidade,
né, a capacidade de gerar uma vida naturalmente hoje e às vezes até facilitar, né, gerar essa vida no futuro, se preparar para o futuro, para a gente às vezes não ter dificuldade, né? Então, o que é o descobrir esse planejamento de vida fértil? E que nós da OA estamos aqui para ajudá-las nesse sentido. Uma coisa importante, né, a base que a gente vai começar a avaliar é justamente a reserva ovariana. Então, eu não consigo dizer exatamente quantos óvulos eu ainda possuo, mas eu consigo estimar essa reserva através da dosagem do hormônio antimileriano, né, ou do ultrassom com contagem de folículo antral, e também pontuar e considerar histórico de saúde, estilo de vida. Então, a gente sabe que tem algumas doenças, né, autoimunes que às vezes podem prejudicar reserva, às vezes, né, uma endometriose que eu vou precisar passar por um processo, não um procedimento cirúrgico, para tirar algum foco no ovário que pode comprometer minha reserva. Então, tudo isso a gente vai colocar na balança para entender a sua reserva, né, e traçar um melhor planejamento reprodutivo para você, tá? A gente sabe que a média de idade da mulher brasileira é 52 anos. Então, a gente não consegue, através desses exames, ditar, você vai entrar na menopausa com tantos anos. Mas a gente consegue entender, como eu mostrei lá naquele gráfico, se a gente está na média, acima da média ou abaixo da média. Então, se eu estou abaixo da média, será que eu preciso traçar um caminho, né, uma estratégia, pensar numa alternativa, num plano B, que vai aumentar minhas chances de engravidar lá na frente? E às vezes com isso, né, com essas descobertas, a gente vai poder fazer os ajustes necessários para aumentar as nossas chances. Então, seja um congelamento, ou seja, eu pensava em engravidar daqui 5 anos, mas então vamos tentar nos planejar para daqui 2. Enfim, então a gente vai ponderar tudo, considerar, né, todos esses fatores e determinar o melhor caminho. Então, esse planejamento, ele precisa ser de uma forma individualizada. Então, considerando não só esses fatores quantitativos, como o antimileriano, né, e a contagem de folículo antral, mas também fatores qualitativos, como a idade, que, como eu disse para vocês, é o principal parâmetro para falar sobre qualidade de óvulo, né, o histórico médico, antecedentes de doenças e também o estilo de vida, né. Por exemplo, a gente sabe que mulheres que fumam, né, tendem a entrar na menopausa 4 anos antes daquilo que elas entrariam. Então, é um impacto muito importante sobre a fertilidade. E nem todas as mulheres vão precisar, né, congelar óvulos. Então, a gente vai entender se você tem essa indicação, né, e qual o melhor momento para isso, e qual o melhor caminho. Diante dessas reflexões, né, surgem alguns questionamentos e a gente também vai estar aqui para ajudar vocês, né, refletir sobre tudo isso e desmistificar esse assunto. Então, né, às vezes as principais dúvidas aí, no meu caso, até em qual idade vale a pena congelar? É preciso largar tudo e congelar meus óvulos agora mesmo? Será que já chegou, né, ou passou da minha hora? Então, cada corpo é único e é por isso que a gente precisa conhecer a sua história e individualizar cada caso. Então, aqui uma outra perguntinha, né, mas aí de uma forma genérica, né, que acaba surgindo, só vale a pena congelar até os 35 anos? Isso é mito ou verdade? Então, isso é mito. É claro que quando a gente pensa no congelamento de ovos, a gente orienta a congelar antes dos 35, tá? Porque como eu mostrei naquele gráfico para vocês, a partir dos 35 a gente tem uma queda importante, né, da taxa de fertilidade. Então, entende-se que se a gente congelar antes dos 35, a tendência é que eu consiga mais óvulos e também óvulos de melhor qualidade, portanto, maior chance de gestação lá na frente, caso eu precise utilizar esses óvulos, tá? Mas isso não significa que eu não possa congelar com 37, com 38, tá? Às vezes eu falo, né, antes a gente congelar com 38 do que às vezes a gente tentar engravidar aos 43 e não conseguir, né?
Então, o que que é importante aqui? Vou congelar depois dos 38 anos, depois dos 35 anos, é a gente entender as possibilidades e as chances, né, de sucesso de uma gestação com esses óvulos que foram congelados depois dos 35 anos, né? Então, a perspectiva que a gente tem diante disso, alinhar as expectativas, né? E entender, isso faz sentido para mim, prefiro, né, congelar, mesmo sabendo que a chance é mais baixa, ou não, né? Vou optar por não seguir com esse processo. Então, a gente vai precisar individualizar, né? Isso é somente conversando e mesmo refletindo com o especialista. Então, aqui, né, eu preciso congelar meus ovos? Quais seriam as principais indicações para esse processo de congelamento de óvulos? Quando eu sinto que eu estou correndo contra o tempo, ou seja, a gente viu lá que as chances de engravidar, a taxa de fertilidade, ela cai, né, depois dos 35. Então, aqui a gente até fala um pouquinho a cada idade, né? Então, as chances de engravidar naturalmente aos 30 anos são em torno de 18 a 20% ao mês. Depois dos 35, essas chances caem para 10 ou 15%. Aos 40 anos, fica em torno de 5%. E às vezes eu tô vendo a idade dos 35 chegar, não é a hora ainda de engravidar. Tô vendo os 40 se aproximar e ainda talvez não é a hora de engravidar, né? O melhor momento. Então, o congelamento vem, às vezes, para nos dar essa tranquilidade de adiar esses planos. Uma outra indicação é quando ainda não tenho certeza se eu quero ter filhos, né? Então, quando a gente falou lá sobre planejamento reprodutivo, né, tem todas aquelas perguntinhas. Às vezes eu nem vou saber responder aquelas perguntas, porque eu nem sei se eu quero ter. Então, independente disso, o congelamento de óvulos, né, pode ser uma medida que vai me dar tranquilidade sobre essa tomada de decisão, maior flexibilidade de quando resolver essa questão, tá? E uma informação, um dado importante, é que as buscas por congelamento de óvulos, eles cresceram 89% nos últimos 5 anos. Então, isso mostra como as mulheres querem ter filhos, elas ainda sentem a necessidade de adiar a maternidade, seja por receio de perder oportunidades, né, no trabalho, enquanto tentam conciliar, né, a vida pessoal com a carreira, as realizações pessoais, né, de viagens, né, realizações de família, tá? E uma outra indicação é quando eu tenho uma reserva ovariana reduzida, então quando eu faço o exame e me deparo com uma baixa reserva, ou uma indicação de preservação de fertilidade por razões médicas. Então, a gente sabe que algumas doenças podem, né, afetar, como a gente comentou, também outras genéticas aqui descritas, como a síndrome do Turner, a síndrome do X frágil, mutações no gene BRCA, que é aquele que aumenta o risco de câncer de mama, câncer de ovário, tá? Algumas doenças autoimunes que eu já tinha citado. E, às vezes, pacientes que recebem um diagnóstico de câncer, a gente também orienta a fazer o congelamento previamente ao início da quimioterapia, porque a gente sabe que a quimioterapia, ela é gonadotóxica, ou seja, ela pode prejudicar a qualidade dos óvulos, né, antecipar a menopausa, a depressão da reserva ovariana. Então, se a gente tiver a possibilidade de ter esse cuidado do congelamento previamente ao início da quimioterapia, isso é fundamental para manter vivo, né, o sonho da maternidade no futuro. Então, uma vez identifiquei, né, tenho a necessidade ou a indicação de fazer o congelamento de óvulos. Como, né, por onde começar? Então, uma consulta inicial para a gente entender sobre saúde reprodutiva, o histórico de saúde como um todo, a realização de exames, né, necessários para esse processo. Então, a gente tem tanto o serviço da descoberta da fertilidade, que a gente, né, é um atendimento online, e também uma consulta presencial. Na consulta presencial, a gente, inclusive, já faz um ultrassom para fazer a contagem de folículo antral e estimar a reserva ovariana. Uma vez, né, passado por esse estágio inicial, né, dando tudo ok, a gente parte para o tratamento em si, né, que começa com a estimulação ovariana, que
São uma série de medicações, tá? Injeções, que vocês tomam em casa, a gente orienta direitinho a aplicação. É uma agulha bem pequenininha, como se fosse de insulina, então dá para fazer tranquilamente em casa. E nesse período dessas medicações, a gente faz ultrassons seriados na clínica para avaliar o crescimento dos folículos, né? Como eu disse anteriormente, a casinha do óvulo. Então, essas medicações são justamente para estimular com que esses folículos cresçam, para que a gente consiga maior quantidade de óvulos para aumentar nossas chances de sucesso de uma gravidez lá no futuro. Uma vez que esses folículos atingem um tamanho ideal, a gente vai para a terceira etapa do tratamento, que é a coleta de óvulos. Através de uma punção ovariana, que acontece no centro cirúrgico de um laboratório parceiro, mas apesar de ser, né, no laboratório parceiro não ser na OIA, é realizado pela equipe médica da OIA, tá? É um procedimento com sedação, como se fosse para uma endoscopia, então não sente dor, não vê nada. E a quarta etapa, né, acontece no laboratório, né, os embriologistas, eles vão criopreservar, né, congelar esses óvulos que a gente conseguiu captar, certo? Bom, e aí, aqui mais algumas dúvidas, né, que acabam surgindo, que a gente vai aprofundar um pouquinho. Quase não há contraindicações para congelamento de óvulos e o procedimento pode ser feito em 2 semanas, né? Mito ou verdade? Então, vamos seguir aqui. Os dois são verdades, tá? Então, em relação a contraindicações para o congelamento de óvulos, é um procedimento seguro para a maioria das pessoas. Dificilmente a gente vai ter uma contraindicação ao tratamento, tá? Mas, de toda forma, os exames, né, o acompanhamento, a indicação pelo especialista é fundamental aí para a gente ter maior segurança nesse processo. E é verdade também que o procedimento é feito em 2 semanas, tá? A fase mais demorada é a segunda etapa da estimulação ovariana, que dura em torno de 10 a 15 dias, né? Que são as injeçõezinhas. O passo de tirar, né, os óvulos, que é a coleta de óvulos, dura menos de 30 minutos, e depois o laboratório, né, vai fazer o congelamento de uma forma imediata. Então, aqui para a gente detalhar e esmiuçar um pouquinho mais esse processo, então o tratamento começa no primeiro dia da menstruação, em que vocês fazem um contato para a gente programar um primeiro ultrassom, que a gente chama de ultrassom basal. Nesse ultrassom, a gente faz a contagem de folículo para a gente entender a nossa potencial resposta de tratamento naquele mês, visto que são esses folículos que vão crescer com o estímulo da medicação. A gente também avalia se não tem nenhum cistinho que possa prejudicar o tratamento naquele mês, e estando tudo ok, a gente começa então as medicações, né, a estimulação ovariana. Então são injeçõezinhas, como eu falei para vocês, né, com uma agulha bem pequenininha, e a gente faz por 8 a 12 dias. O que vai determinar o tempo exato da medicação é a velocidade do crescimento do folículo, que a gente vai acompanhando através de ultrassons de controle. Quando esses folículos atingem um tamanho ideal, a gente dá essa última medicação, que aí está representada por essa medicação amarelinha, que é para amadurecer os óvulos e disparar a ovulação. E aí a punção acontece 35 a 36 horas depois. Essa punção é guiada por um ultrassom transvaginal, tá? Nesse ultrassom tem uma agulha que a gente vai lá no ovário e aspira todos esses folículos. Então, não tem nenhum cortinho, é uma agulha que, através de fundo de saco, ali pelo fundo da vagina, a gente chega no ovário e aspira esses folículos. O que a gente pode sentir durante esse processo? Eu sempre comparo como se fosse a uma TPM mais exacerbada, porque num ciclo menstrual normal, um folículo está crescendo. Aqui, vários folículos estão crescendo, então todos eles estão produzindo hormônios. Então, nosso nível hormonal ele sobe bastante. E com isso, né, pode exacerbar os efeitos de uma TPM. Então, eu posso ficar mais sensível, mais irritada, com dor de cabeça, dor nas mamas, dor nas pernas, às vezes enjoo. Um comprimidinho que a gente usa para evitar que, né, ovule antes da punção, às vezes pode prender um pouquinho o intestino, tá? E à medida que os ovários vão crescendo, eles vão ocupando um espaço que eles não ocupavam antes, e com isso, às vezes, gera um desconforto abdominal. Mas, né, voltamos naquela frase importante, que cada corpo é único, ou seja, até de sintomas, tem algumas pacientes que vão passar super bem, não vão sentir nada, 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 e outras que vão ser mais sintomáticas.
E o que vocês podem esperar dessa experiência com a Oia? Né? Nossa trajetória da jornada da fertilidade foi pensada para você, né? Através de pesquisas e testes, a gente construiu uma jornada única que tem você, o seu conforto, a sua segurança como prioridade em todas as etapas. A gente tem condições especiais de pagamento com transparência, para que esse cuidado com a fertilidade possa caber no seu bolso. Então, ao contratar, né, ao fechar o tratamento, você sabe exatamente quanto vai pagar, né, tudo que está incluso, sem nenhuma surpresa no fim, né, para não ter nenhuma surpresa ali com que você não estava contando, né, nesse processo. E você pode contar com o jeito Oia de cuidar, que é com acolhimento, pontualidade e um atendimento inclusivo. Então, a gente tem uma equipe de cuidados que vai estar dedicada a te acolher, né, desde o primeiro contato ali no WhatsApp, no pós-atendimento, né, inclusive pós-procedimento com avaliações, né, te perguntando diretamente como você está se sentindo, né, e à disposição para qualquer dúvida. Bom, uma vez que a gente passou por esse processo de congelamento, o que vem depois do congelamento de óvulos, né? Lá na frente, se porventura, eu vou precisar utilizar esses óvulos. Antes da gente implantar o embriãozinho nútrio, a gente precisa descongelar esse óvulo, fertilizar, né, com um sêmen, seja do parceiro, seja um sêmen de doador. E aí, quando a gente pensa num sêmen de doador, esse sêmen pode ser de um doador anônimo, quando a gente recorre a bancos de sêmen, ou eu posso utilizar um sêmen de um parente de até quarto grau da parceria, tá? Da minha parceria. Então, uma vez que eu injetei o espermatozoide dentro do óvulo, a gente vai acompanhar o desenvolvimento, né? Ver se vai acontecer a fertilização e o desenvolvimento do embrião. Uma vez que eu, né, cheguei no estágio de blastocisto, que é o embriãozinho de 5º dia de vida, eu vou preparar o útero para receber esse embrião. Às vezes, né, dependendo, pode ser minha parceria, né, num casal homoafetivo feminino, ou se for eu que vou gestar, então eu vou preparar através ali de medicações esse útero para o endométrio, que é a camadinha de dentro do útero, ficar num aspecto bem favorável para receber esse embrião. E aí, esse embriãozinho precisa grudar ali, né, para se desenvolver e gerar uma gravidez. Então, o congelar óvulos não é garantia de uma gestação, mas aumenta nossas chances, né, lá no futuro. Então, quais essas chances, né, de engravidar com óvulos congelados? Então, isso depende muito de quantos óvulos eu conseguir guardar. E uma vez que eu descongelei esse óvulo, injetei espermatozoide, né, formou um embriãozinho, as chances de implantação em torno de 30% a 60%. E isso está diretamente relacionado com a idade que eu congelei os óvulos, tá? Então, as chances de sucesso, elas são menores quanto maior for a idade da pessoa no momento do congelamento de óvulos. Então, por isso a gente conversou, né, que quanto antes a gente fizesse, antes dos 35 anos, melhor, né? Porque maior vai ser nossas chances no futuro. Bom, então algumas considerações finais. O conhecimento é a base, né? É a chave para boas escolhas. Então, permitir conhecer o seu corpo, refletir sobre as possibilidades, é fundamental para a gente tomar decisões de uma forma mais consciente. Então, é fundamental fazer um plano de vida reprodutivo, mesmo que a gente não saiba ali muito sobre o que a gente quer nesse futuro, né? Mas a gente entender as nossas possibilidades vai nos ajudar a criar estratégias para a gente ter maior chance lá na frente. Então, nem todas as mulheres precisam congelar óvulos, você pode ter outras opções, né? Como a gente conversou. Mas, volto a dizer, né? O refletir e entender as possibilidades e os caminhos vai te permitir tomar uma decisão de forma mais consciente, né? Já que você é dona da sua própria história. Então, a gente está aqui para orientar e guiar vocês e juntas definir o melhor caminho para vocês.
Muito bom, muito obrigada, doutora, pela apresentação, excelente. Boa noite, pessoal. Obrigada a todas pela presença também. Meu nome é Glau, eu faço parte aqui do time de marketing da OIA. E agora a gente vai para o momento de responder as perguntas que vocês enviaram no link, anonimamente, o link que eu enviei aí no chat para vocês participarem. Ainda dá tempo de enviar a sua dúvida, a sua pergunta, e caso alguém se sinta à vontade e queira compartilhar ou fazer sua pergunta online, é só clicar no sinalzinho de mão que tem aqui na barra do Meet, na barra inferior do Meet, e a gente faz a aprovação e libera vocês para participar aqui online com a doutora. Bom, doutora, então vamos lá. A gente já tem algumas perguntinhas aqui em boa quantidade. Vamos lá. Então, vamos lá. E a primeira delas é a seguinte: doutora, eu tenho endometriose, antimuleriano 0,6 e foram localizados só 3 folículos. Tenho 28 anos e quero tentar uma gestação no que vem. O que eu devo fazer? Bom, essa é uma pergunta bem difícil, né? Porque não existe o certo ou errado, né? Existe talvez o caminho que vai te dar mais segurança. Então, é preciso refletir. Ah, quantos filhos? Porque se você falar assim, eu quero um filho. Ah, então será que, né, a gente quer tentar engravidar no próximo ano? Será que vale correr o risco de esperar e tentar espontaneamente no próximo ano? Ou não? Quero ser mais precavida, né? Já vou guardar o que eu conseguir de óvulos, né? E ter tranquilidade de ali ano que vem tento espontaneamente. E se não der certo, eu tenho guardadinho meus óvulos e eu posso usar esses óvulos. E aí, se você pensa em mais de um filho, né? Aí, sem dúvida nenhuma, o melhor caminho mesmo seria não correr o risco, né? E congelar, porque esse primeiro pode até que ser que aconteça de uma forma espontânea, mas às vezes, né, um segundo, um terceiro, a gente já fique com, né, essa reserva mais justinha, tá? Em outro ponto, entender sobre se a gente tem algum foco no ovário. Ela falou só sobre endometriose, não falou sobre endometrioma, né? Porque Isso. se às vezes a gente tem algum foco no ovário, né? Se esse endometrioma, que é quando a gente tem foco de endometriose no ovário, vai crescer, vai precisar de a gente vai ter alguma indicação cirúrgica de tirar esse endometrioma. E que, uma vez que a gente mexe no ovário, por mais cauteloso que a gente seja, a gente vai comprometer parênquima ovariano que corresponde à reserva ovariana. Então, vai prejudicar mais essa reserva, né? Então, é preciso refletir e pontuar todas essas questões. Boa, muito obrigada, doutora. Próxima pergunta é a seguinte: é possível fazer o congelamento de óvulos sem nunca ter tido relação sexual? Bom, sim, mas o que a gente tem que entender, né? Que os ultrassons que a gente faz de controle para avaliar se os folículos estão crescendo, o mais ideal é que seja via transvaginal, tá? Então a gente pode ter o desconforto durante esses exames. Às vezes, algumas condições a gente consegue ir acompanhando pelo ultrassom pélvico, tá? Então, seria uma forma de tentar mudar ali de estratégia, né, para adequar para sua condição, tá? Mas a punção ovariana, que é para a gente captar os óvulos, esse procedimento é através de ultrassom transvaginal, tá? Então, a gente não teria como escapar desse ultrassomzinho no dia da punção, né? Durante o acompanhamento de ultrassons de controle, a gente pode tentar fazer pélvico, tá? Mas no dia da punção você vai estar dormindo, então não vai sentir dor, né? Não vai ser desconfortável. Perfeito, esclarecedor. Doutora, obrigada. A próxima é: consigo implantar no mesmo ciclo? Moro fora do Brasil e gostaria de entender qual a timeline ideal. Temos vários casos assim, né, doutora? Isso, e a gente vai ajustando, né, e adaptando para cada caso. Então, existe sim a transferência a fresco, tá? Então, a gente passa pelo processo do estímulo do ovário com as medicações, né? Vamos para a punção ovariana, a gente capta o óvulo, o laboratório já vai injetar o espermatozoide, tá? Nesse mesmo dia, e aí a gente vai acompanhar o desenvolvimento do embrião até o estágio de blastocito, que é o embrião de quinto dia de vida. Se nesse
percurso, né? O endométrio ficou receptivo para a gente transferir o embrião naquele mês, a gente pode fazer essa transferência a fresco. Se às vezes o endométrio não ficou legal, né? Ou se, por exemplo, também você respondeu, tem uma reserva super bacana, respondeu muito, né? Tem risco de engravidar transferindo o embrião naquele mesmo mês. Então, a gente precisa congelar e preparar esse útero no próximo mês para a transferência do embrião. Então, há a possibilidade sim. Perfeito, obrigada, doutora. A próxima é: existe alguma técnica alternativa para estimulação? Eu tenho TDPM e fico receosa com os efeitos colaterais dos hormônios. Costumo sentir muita dor e afeta o meu humor. Bom, quando a gente pensa numa paciente, às vezes, que tem uma baixa reserva, que não tem ali potencial de muitos folículos crescerem, a gente até, às vezes, usa estratégias diferentes para o estímulo, tá? Uma medicação via oral, em que poucos folículos vão crescer. Mas quando a gente está pensando no processo do congelamento, a intenção é que vários folículos cresçam para a gente conseguir a maior quantidade de óvulos possível. Então, a gente acaba usando mesmo as injeções, né, para otimizar a nossa resposta, tá? Mas, como eu falei, depende muito de cada corpo. Então, mesmo às vezes pacientes que tendem a ter uma TPM, sintomas de TPM mais exacerbados, não necessariamente por causa disso elas vão ser mais sintomáticas durante a estimulação para o congelamento de óvulos. E também é um período ali, é claro que é uma situação bem delicada, mas vamos pensar que é um período que tem início e fim, né? Então a gente vai passar ali uns 14 dias, talvez mais desconfortável, mas depois vai melhorar logo que finalizou o processo, vem a menstruação, isso passa. E lembrando que qualquer situação, qualquer novo desconforto, algo que não está legal, nossa equipe está super pronta para ajudar, para apoiar, tanto WhatsApp quanto presencial. É isso aí. E Perfeito. às vezes tem sintomas que a gente vai, né, ajustando, né? Ah, uma dor na mama, então vamos usar, né, que está mais exacerbada, vamos usar um top para deixar mais sustentada, um enjoo, vamos usar a medicação, né? Às vezes isso não é contraindicado, né? Então, tá mais desconfortável, a dor embaixo do ventre, a gente pode usar um analgésico, né? Talvez mais a questão emocional que a gente vai precisar, às vezes, de um acompanhamento mais de pertinho, né? Perfeito, isso mesmo. Eu vou pausar um pouquinho as perguntas do nosso link e vou dar a vez de participação para a Larissa, que levantou a mão aqui para participar. Larissa, eu já estou permitindo aqui a sua participação. Acho que já aprovou. Pode ficar à vontade. Boa noite. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Seja Tudo bem? bem-vinda. Tudo Obrigada. bem, você? Também, obrigada pelos esclarecimentos. Gostei muito da aula. Obrigada. Que bom. Eu tenho uma pergunta. Eu comecei a procurar sobre, enfim, congelamento de óvulos há pouco tempo e eu caí na ovodoação compartilhada. Aí eu queria entender um pouco mais sobre isso e queria saber se a OIA faz esse procedimento. Bom, então a ovodoação compartilhada, né, quando a gente vai passar pelo processo, né, e a gente tem interesse, né, de doar para ajudar, por exemplo, mulheres que têm uma falência ovariana prematura ou, né, que já estão ali próxima da menopausa e não tem uma boa qualidade dos óvulos e precisam de óvulos, né, de uma mulher com menos de 37 anos, com uma boa qualidade, que vai otimizar as chances de sucesso do tratamento dessa mulher. Então, essa doação compartilhada, a gente faz aí depende um pouquinho de cada laboratório, a gente está pensando no laboratório de reprodução, tem alguns que tem o protocolo de você fazer um ciclo de indução ovariana, captar os óvulos e metade fica para você e metade para a receptora. E às vezes tem outros protocolos que você passa por dois estímulos, dois processos, né? O primeiro você doa e o segundo fica para você, tá? Então vai depender um pouquinho desse laboratório. E aí, essa doação, ela é anônima, então a gente não sabe quem vai receber, né, esse óvulo, né, nem você sabe para quem tá doando, e a pessoa que tá recebendo também não sabe que tá vindo de você, tá? Aqui na OIA a gente não tem esse programa de doação compartilhada.
Ah, tá bom, era só isso mesmo. Obrigada. Imagina. Obrigada a você, Larisa, pela participação. Qualquer outra dúvida, pode levantar a mãozinha que a gente aprova aqui. Então, Tá? O que a gente tem até, né, até para complementar, é, por exemplo, uma mulher que está na situação de precisar receber, né? Então, ela tem uma irmã, uma prima que quer doar para ela, então a gente faz o tratamento da irmã para ela receber, tá? Mas às vezes tem programas, né, de doar e receber desconto, isso a gente não tem aqui, tá bom? ok, então, passando para a próxima pergunta aqui do nosso link, doutora, é possível receber o atestado médico quando fazemos o congelamento de óvulos e de quantos dias? É uma Sim. dúvida bem recorrente essa, né, inclusive. Bom, com certeza, porque no dia da punção ovariana, a gente vai passar por um procedimento que tem uma anestesia, então a gente precisa de repouso naquele dia, que a gente fica mais sonolenta, né? E às vezes o dia seguinte, dependendo da nossa resposta, é mais desconfortável, o abdômen fica mais distendido, então a gente vai pedir para evitar esforços, né? Atividade física de maior impacto. Então, obrigatoriamente, o dia da punção a gente tem que ficar, né, mais quietinha, não pode dirigir, e aí a gente dá esse dia de atestado, né? E dependendo, caso a caso, né? Dependendo do desconforto ali da paciente, de como os ovários estão, às vezes a gente dá, né, mais 2 dias, tá? Então tem um atestadinho sim. Perfeito, já ajuda bastante, né? Com certeza, né? Tem que tirar o tempinho para se cuidar. Exato. Próxima dúvida é a seguinte: o Dilmirena impacta na reserva ovariana? Bom, quando a gente pensa na reserva a longo prazo, não, tá? Então, por exemplo, uma vez que eu tô com Mirena, se eu dosei meu antimileriano, talvez ele vai estar um pouquinho abaixo do que ele estaria, tá? Mas não de uma forma definitiva. Por isso que eu falei não a longo prazo. Então, esse termo seria melhor, né? Não de uma forma definitiva, tá? Então, pode ser que ele tenha algum reflexo sobre o valor do antimileriano, mas não na reserva real, tá? Então, uma vez que eu tirei, ou até a contagem de folículo, ela vai estar ali dentro, né, do que era para ser seu mesmo, tá? Ótimo. Doutora, a próxima pergunta é: existe um nível de hormônio antimuleriano ideal? Isso depende da idade. Então, não sei se, né, se a pessoa chegou no ponto que eu mostrei aquele gráficozinho. Deixa eu até abrir aqui e compartilhar, para a gente retomar. O antimileriano está diretamente relacionado com a idade. Então, ó, esse gráfico mostra esse número ideal. Então, o percentil 50 seria a média, né, para a idade, que é essa listrinha vermelha, né? Doutora, não está aparecendo aqui na tela. Ah, não tá aparecendo? Perdão, Não. peraí. Então vamos voltar aqui. Deixa eu. Acho que vai ficar mais visível para vocês, ó. Agora foi? Foi, perfeito. Perfeito, ó. Então eu vou aumentar aqui. Consegue ver também a minha setinha? Sim, aparece. Tá, perfeito, ó. Então, esse é o gráfico, né, do que a gente espera aí de antimileriano. Então, se eu tenho 32 anos, o antimileriano mais ou menos na média, tá? Que é essa linhazinha vermelha que representa o percentil 50, ó, 32 anos, vai estar aqui, 3 e pouquinho, tá vendo? Então, quando a gente pensa num antimileriano que tem risco de uma menopausa precoce, é um antimileriano que está no percentil 5, então entre a linhazinha rosa e verde, né? E aí isso varia conforme a idade passa. Então, numa idade mais jovem, eu preciso, né? Eu espero um antimileriano mais alto. Numa idade mais avançada, a tendência é que esse antimileriano caia. Então, esse gráficozinho ajuda a gente a entender bastante, né? O valor ideal, né? A média, e se a gente está acima da média ou abaixo da média. Deu para entender? Muito bom, doutor. Esclarecedor, sim. Ficou mais visual. Se a pessoa ainda tiver alguma dúvida, por favor, fique à vontade. Pode enviar sua dúvida aqui no slide ou participar online, tá?
Vou seguir para a próxima, que é esse método de congelamento de óvulos. Favorece a gestação de gêmeos? O congelamento de óvulos, quando a gente pensa, lá no futuro eu vou precisar utilizar esses óvulos para engravidar, aí a gente vai ter que passar por um processo de fertilização in vitro. Na fertilização in vitro, ela aumenta um pouquinho, tá? O processo da fertilização aumenta um pouquinho o risco de gêmeos comparado a uma gestação espontânea, mas uma coisa que a gente, né, que hoje é tendência mundial para a gente tentar evitar a gestação múltipla num tratamento de reprodução é transferir um único embrião de boa qualidade. Por quê? Se eu transfiro um embrião, ele corre o risco de se dividir, tá? E isso um pouquinho mais que uma gestação espontânea. Mas se eu transfiro 2 embriões, os 2 podem implantar e já aumenta o risco de gêmeos, e eles podem se dividir, virar 3 ou 4. Então, a gestação múltipla é considerada uma complicação do tratamento de fertilização, e é por isso que hoje a gente busca transferir um único embrião para diminuir esse risco de gestação múltipla e suas complicações. Perfeito. E estamos caminhando aqui para a última pergunta. Então, se alguém ainda tem alguma dúvida e quer enviar, não perde a oportunidade, envia aí pelo link que a gente deixou no chat ou pode participar online. Mas, indo para a última pergunta, doutora, e é a seguinte, tenho X frágil, posso congelar? Tenho medo de passar anomalias genéticas ao bebê. Pensei em fazer FIV, mas tenho medo. Bom, então, é super importante a gente pensar no congelamento nesse caso, porque o X frágil é uma das causas de menopausa precoce, né? Então, quanto antes a gente congelar, né, mais óvulos a gente vai conseguir guardar, maior nossas chances de gestação lá na frente. E aí, nesse momento, né, que você optar por engravidar e que a gente for usar esses óvulos, a gente vai fazer um tratamento de fertilização e aí a gente consegue fazer uma análise genética desse embriãozinho, que a gente chama de PGTM, que a gente vai pesquisar essa alteração nesse embrião para saber se ele é saudável, né? E assim a gente consegue selecionar um embrião que não está carregando essa alteração. Então, isso vai impedir que você passe isso para as gerações futuras, né? Uma outra condição é que, se às vezes a gente não faz PGTM, a gente pode fazer um PGTA. O que é isso? Eu vou determinar o material genético daquele embrião de uma forma geral. Então, vou entender lá, ele tem o número exato de cromossomos, é 46XX ou 46XY, se vocês lembram lá na biologia, quando a gente estudou, né, que a mulher era 46XX e o homem 46XY. Por quê? Então, se às vezes eu não fiz o PGTM para determinar se o embriãozinho está carregando aquela alteração específica, eu posso fazer esse PGTM e selecionar uma menina, né, uma mulher para transferir. Por quê? Na mulher, quando ela é portadora, ela vai ter o risco de uma falência ovariana prematura. Quando o homem é portador, ele tem mais complicações, tem mais impacto, né? Tem déficit cognitivo, retardo do desenvolvimento. Então, se às vezes a gente não tem a possibilidade de fazer o PGTM, a gente pode escolher fazer, né, um simples PGTA, que pelo menos a gente vai conseguir já selecionar o sexo, né, para transferir e diminuir, né, os impactos de ter essa condição do X frágil, tá? Então, até uma observação, essa é uma situação que a gente pode escolher o sexo a ser transferido, né? Porque no Brasil a gente não pode escolher o embrião pelo sexo, mas quando a gente tem uma doença ligada ao sexo, como o X frágil, a gente pode escolher. Muito interessante, doutora. Perfeito. Bom, chegamos ao final das nossas perguntas, ao final das participações, acredito. Toda essa gravação, então, todas as questões que a doutora apresentou e as dúvidas que ela respondeu, vai estar registrado no nosso canal no YouTube, com acesso exclusivo para vocês que participaram do webinar. Então, aí nos próximos dias vocês vão receber o e-mail para acessar esse link. E, doutora, muito obrigada novamente por ceder o seu tempo e estar aqui com a gente nessa noite de quarta-feira. Foi excelente, obrigada pela participação. Obrigada pela, né, oportunidade de estar aqui com todos vocês, refletindo sobre esse assunto tão importante. Obrigada a todos pela presença, né? Espero ter contribuído aí para essa reflexão, né, de desmistificar esse tema e ter conseguido tirar as dúvidas aí, né?